Novas revelações divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo mostram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usou o órgão do Tribunal Superior Eleitoral para atuar contra bolsonaristas que xingaram ministros do STF em Nova York. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está, inclusive, aqui comigo. E a gente pergunta para ele, Tiago, realmente os dados estão sendo liberados a conta-gotas, é isso? Boa noite para você. Estão sim, aos poucos, naqueles 6 gigas de conteúdo, de mensagens que os jornalistas da Folha de São Paulo tiveram acesso. Eles vão analisando, verificando o teor dessas conversas e vão divulgando no decorrer aí da semana em matérias publicadas no jornal e que acaba, de certa forma, repercutindo em toda a imprensa nacional que usa esses dados como base. Boa noite para você, André, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Antes da notícia dessa segunda, no final de semana, mais áudios do grupo dos juízes auxiliares foram divulgados. Marco Antônio Vargas, um personagem que ainda não tinha aparecido, revela que ficou furioso com a negativa da Interpol em prender o jornalista Alan dos Santos. Ele disse, abre aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, fecha aspas. Para quem não sabe, Alan dos Santos é perseguido pelo STF pelo crime de opinião, que não existe na legislação brasileira nem nos Estados Unidos. Claramente pelas críticas para lá de ácidas que ele faz contra os togados e contra o sistema brasileiro. Um comentário como esse é algo absolutamente fora da realidade processual, é praticamente um crime. Um juiz não pode agir dessa forma, supondo querer agir fora dos ritos, até mesmo caso o indivíduo tenha realmente cometido algum crime. Isso é inadmissível. Já as mensagens divulgadas nessa segunda mostram que mesmo após o segundo turno das eleições, nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, em um evento lá em Nova York, os togados, acuados por manifestações contrárias na porta de restaurantes e hotéis, a mando de Moraes, a estrutura de combate à desinformação do TSE foi novamente usada, desta vez para produzir relatórios para derrubar as redes sociais das pessoas que lá nos Estados Unidos se manifestaram contra os ministros. Aliás, é bom a gente lembrar aqui que foi nessa ocasião que o ministro Barroso falou na rua com um manifestante, bem na saidinha ali de um hotel ou de um restaurante. Abre aspas. Perdeu Mané. Com as mensagens, dá para ver claramente que os juízes de instrução são medrosos e covardes a ponto de querer que o servidor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, faça tudo aquilo que o Moraes manda. Por muitas vezes, Eduardo é mais ético que o juiz, se assim a gente pode chamá-lo. Em uma das falas, ele diz, vou reproduzir aqui na íntegra, abrindo aspas, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções a urnas, pleito ou instituição, fala somente do STF. Fecha aspas. Ou seja, ele está alertando o juiz que isso não é uma função para o TSE. Ele não está ali para servir a isso. Ayrton Vieira, outro juiz instrutor, diz, abre aspas, não se preocupe, o ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF, fecha aspas. Decisão essa para derrubar a rede social daqueles manifestantes que estavam lá nos Estados Unidos com cartazes, com faixas, criticando a atuação dos ministros que sabe-se lá o que estavam fazendo e a mando de quem, ou seja, quem estava financiando aqueles eventos lá. Ou seja, claramente eles sabiam que estavam agindo fora dos ritos e que isso não era moral e talvez até não era legal. Fica claro mais uma vez que em vários casos os alvos eram escolhidos a dedo pelo ministro ou por um assessor. Os relatórios eram, portanto, ajustados quando não ficavam a contento e em alguns episódios feitos sob medida para embasar ação pré-determinada. Quando não encontravam esses indícios contra um alvo,
um assessor orientava o outro, abre aspas, use a sua criatividade. E o famoso risinho da rede social na conversa do WhatsApp, fecha aspas. Portanto, aí tem muito conteúdo ainda que vai revelar assuntos até mais complexos do que esses que a gente tem visto, que claramente há agora nesse universo jurista muitos se manifestando contra essa atitude de conversas informais no WhatsApp, outros dizendo que não tem nada demais, que o Alexandre, além de ministro do STF, também era o ministro-chefe do Tribunal Superior Eleitoral, então ele podia realmente se auto-oficiar, se é que assim a gente pode dizer, mas muitas das mensagens deixam aquilo que a gente fala muito, né, no jornalismo, que não existe, mas muito se fala da imparcialidade, né, que os ministros ou que os juízes devem ter, talvez até os jornalistas, alguns acreditam que o jornalista seja imparcial, o que não é verdade. Então aí nessas conversas eles acabam deixando bastante a opinião deles, né, de que lado eles estão, e aí a gente chega lá naquela conclusão final, que é aquilo que o pessoal fala sobre o resultado das eleições, que não foi no pleito, mas foi todo o processo antes do pleito que favoreceu um determinado lado que hoje está representando a presidência da República, nesse caso Luiz Inácio Lula da Silva, já que a maioria dessas ações que são trazidas agora à luz, que a gente não sabia, essas conversas são direcionadas a críticos ao sistema brasileiro, seja eleitoral ou judiciário, e também àqueles que defendiam ou defendem o presidente da República, que até então era Jair Bolsonaro, hoje ex-presidente.